Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha através da TV Câmara, que nos lê através do Diário Oficial da cidade de São Paulo, que hoje é eletrônico, conforme não só a informação do presidente, mas já é de conhecimento das pessoas que têm hábito de fazer a leitura, tá? Economia de papel, agilidade, comunicação instantânea, 10 milhões reais de economia, segundo informado aqui pelo presidente. Então, é muito importante modernizar, usar as ferramentas que estão à disposição das instituições, da população de uma forma geral, né? Quanto mais nós generalizarmos esses meios, mais acesso as pessoas também terão às informações que são relevantes para o conhecimento, inclusive, dos atos praticados pela administração pública, dos atos praticados pelo Poder Legislativo, Executivo e assim por diante. Bom, mas a propósito da minha vinda ao microfone, deve-se, sobretudo, pelos dois pronunciamentos que foram realizados aqui, acerca das denúncias sobre contratos de convênios para atendimento da demanda da educação infantil na cidade de São Paulo. O processo que vem se intensificando, inclusive, da terceirização do atendimento da demanda. Algumas outras organizações que não têm convênio com a Prefeitura de São Paulo, de vez em quando vem reclamar, porque seguiu todas as tramitações, não conseguiram firmar contratos de convênios para atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Muitas chegam a dizer que o processo não foi exatamente transparente, que há privilégio, benefício, existe, na verdade, formação de monopólios. Algumas organizações mantêm contratos e mantêm centros de educação infantil que passam de uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas. E eu defendo sempre que o atendimento à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, se dê através da rede direta. Hoje nós temos situações que são incompreensíveis. Lá na região de Itaquera, por exemplo, muitas vezes é apontado que não tem demanda para um SEI direto. Você tem professor, você tem diretor, tem coordenador pedagógico, tem os agentes escolares, os auxiliares técnicos, ou seja, todos os recursos humanos e o SEI direto. E, no entanto, essa demanda ela é atendida num SEI indireto ou num SEI conveniado. Recentemente nós tivemos na região de Itaquera, nesses dias, o anúncio, inclusive, pela DRE Itaquera, que um SEI não teria o atendimento de cerca de 225 crianças, mais de 150 por falta de demanda. Não havia famílias querendo que seus filhos fossem atendidos. Em contrapartida, os SEIs indiretos, os SEIs conveniados, cada vez abrindo mais SEIs. Que se a rigor for feita uma apuração, tem centros de educação infantil conveniados, com boa estrutura, mas uma grande quantidade que não pode sequer recepcionar a criança. Se tiver lá uma investigação, uma apuração, um acompanhamento do CONTRU, a maioria será interditado, as condições totalmente insalubres, em condições nenhuma de funcionamento, de receber crianças de 0 a 3 anos, e muitas vezes as têm uma quantidade enorme, num espaço exíguo, insalubre, e são organizações que recebem recursos da Prefeitura do município de São Paulo. Nós temos algumas organizações sociais, associações, que sediadas na Zona Leste, com convênios lá em Perus, em Pirituba, uma quantidade enorme de contratos. Estranho a quantidade de recursos, né, que são transferidos para a manutenção desses convênios. Pra vocês terem uma ideia, despesas com manutenção e a operação da rede parceira desses convênios já alcançou, essas despesas já alcançaram, melhor, 1.480.680.553 reais até junho. É o que a Prefeitura comprometeu das suas receitas correntes líquidas com esses contratos com entidades parceiras, contratos para manutenção de creches, centros de educação infantil. Isso está em expansão.
No final de 2012, na gestão do ex-prefeito Kassab, você tinha cerca de 670 convênios, 670 creches conveniadas. Em 2016, ao final da gestão do prefeito Haddad, já eram 1.800. Praticamente triplicou a quantidade de convênios na cidade de São Paulo para atendimento do demanda de 0 a 3 anos. Não adianta dizer que simplesmente que acabou com a fila de atendimento das creches, a fila de matrícula de crianças de 0 a 3 anos. Como tem sido os procedimentos da Secretaria, como são feitos esses contratos, quem mantém monopólio dos contratos, formando verdadeiros cartéis, alguns identificando o atendimento da demanda, na verdade, como negócio imobiliário, caçando demanda, aluga o imóvel e vai atrás do contrato. Não à toa, hoje surge esse escândalo envolvendo algumas organizações com repasse de montantes significativos de pessoas que dizem que estão realizando trabalho social, mas são donos de fornecedoras de material escolar, de construtora, de outros serviços que são prestados por contratos com a prefeitura. Então é necessário, sim, o Tribunal de Contas diz que faria uma auditoria sobre os contratos, investigaria essas transferências. O ano passado já se chegou a 1.480 bilhões. 1.480 bilhões. As despesas que são realizadas pela Prefeitura, as maiores são com manutenção e operação para atendimento ambulatorial, área da saúde, compensações tarifárias do sistema de ônibus, 1.686 bilhões, e na sequência vem manutenção e operação da rede parceira, Centro de Educação Infantil, contratos com as entidades parceiras para manutenção de centros de educação infantil, para atendimento de demanda, e é necessário, de fato, que se verifique isso. Não tem mais expansão da rede direta, não se constrói centros de educação infantil da rede direta, e a quantidade de vagas disponíveis na rede direta não é preenchida, numa disputa irracional. Às vezes tem um SEI direto, existe vaga e se faz contratos de convênio para instalar uma creche na mesma rua do SEI direto. Os professores, inclusive da rede direta, ficam excedentes, tendo vagas e não sendo atendido na rede direta, privilegiando a rede parceira. Muitas pessoas dizem, precisa acabar com os contratos. Nós sabemos que a quantidade de crianças atendidas através dos convênios, você não vai acabar com os contratos de uma hora para outra, mas o ensino, conforme consta na Constituição Federal, tem que ser atendido por políticas públicas de Estado, e não dá para dar espaço, lugar, somente a uma relação de negócio e comércio no atendimento à demanda na educação infantil. Muito obrigado.